Na última mensagem, os irmãos devem se lembrar, finalzinho ali do capítulo 9, eu falei sobre a importância de continuarmos sempre a crer e a orar por milagres. É isso que nós vemos. Nós vimos Enéas, um homem que foi curado de uma paralisia que já o acompanhava durante muitos anos. E nós vimos no final do capítulo Dorcas, que tinha morrido e pela oração foi ressuscitada. Ou seja, se Deus não muda, se nós não cremos em dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo, este é o mesmo Deus ao qual nós cremos. E este Deus continua fazendo milagre. O problema é que nós buscamos a Deus, na maioria das vezes, é só quando as coisas não tem jeito mais. Nós tentamos de todas as formas possíveis, para no fim buscar a Deus, sendo que poderíamos buscar a Deus logo de começo. Então é de suma importância orar, crer, buscar a Deus constantemente. E aqui nós entramos no capítulo 10, que vai falar sobre o Evangelho chegando aos gentios. Acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até 8. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos, atemorizado, ele perguntou: Quem é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e tuas esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com certo Simão, curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falou se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço, e tendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Olha para cá, por favor. Primeiro, veja, aqui o anjo, aqui na visão, ele deu as coordenadas certinho, né? Vai na casa de um certo Simão, curtidor de pele, casa à beira-mar. Para a gente ver que, de fato, as coisas de Deus, elas são bem específicas. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos falsos profetas com suas profetadas para iludir, para enganar o povo. Como, por exemplo, essa aqui é de praxe, a pessoa começa a pregar: Deus está me mostrando aqui que tem alguém com um problema na família. Gente, quem não tem? Você percebe que Deus ele é totalmente diferente? Específico, totalmente diferente. Os irmãos devem se lembrar aqui. Aqui o Evangelho, ele vai avançando, porque lá em Atos capítulo 1, Jesus Cristo deu uma missão àqueles homens. E ele disse assim: vocês devem esperar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder, e sejam então minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esta foi a estratégia de evangelismo que Jesus passou à sua igreja, aos discípulos naquele momento. E até o capítulo 9, tinha 3 desses passos sido cumpridos. Agora nós vemos o 4º passo também sendo cumprido. Jerusalém já tinha recebido a mensagem do Evangelho. Judeia, que é uma região um pouco maior. Depois Samaria, onde havia judeus meio misturados. E agora nós vemos de fato o Evangelho indo aos gentios, aqueles que Deus não tinha obrigação nenhuma de levar o Evangelho a eles. Deus aí para o seu povo, para os judeus, mas aqui nós vemos Deus de fato alcançando os confins da terra. Os gentios, que no caso somos nós também. Graças a esses homens, essas mulheres que começaram a ouvir o Evangelho a partir do capítulo 10, o Evangelho pôde chegar a mim e a você também. O contexto aqui, Cesareia, era conhecida originalmente como Torre de Estrato, só que foi uma cidade a qual originalmente era conhecida por esse nome, só que no ano 30, César Augusto deu a Herodes. E Herodes ficou tão feliz pelo fato de ter ganhado uma cidade, que ele disse: vou te homenagear, chefe. E deu o nome de Cesareia, que é uma coisa mais puxa-saco isso, né? Puxa-saquismo puro. Com agradecimento ele fez isso. Só que Herodes não apenas deu nome à cidade de Cesareia em homenagem a César, mas ele de fato transformou ela num polo industrial inimaginável para a época. Reformas absurdas, construiu teatro, anfiteatro, prédios públicos, inúmeras coisas, pistas de corrida, coisas que eram absurdas para a época. E não só isso, Cesareia tinha um ponto peculiar, que era basicamente um reduto
do Império Romano, militarmente falando. É por isso que nós vemos aqui, né? Cornélio, centurião. Quem que era o centurião? O centurião, ele participava de uma organização militar, a qual ele tinha 100 homens a seu comando. Por isso, né? Centurião. Era como se fosse um oficial subalterno, se fôssemos comparar com as Forças Armadas de hoje. Então, ele tinha muito poder sobre essas pessoas. Só que ele era gentil. Gentil. E o que nós vemos aqui é o Evangelho chegando a essas pessoas, como Cornélio. Eu quero passar aqui 2 princípios essa noite. Põe ele, por favor, primeiro. Primeiro é o seguinte, a primeira coisa que nós vemos é o chamado divino. Assim como Cornélio, ele recrutava pessoas para trabalhar para si, ou seja, para servir o seu exército, ao qual ali ele comandava a sua companhia, aqui nós vemos Deus também começando a convocar soldados que não faziam parte de seu batalhão, pessoas de fora. Aqui é a primeira vez que o Evangelho vai de fato a pessoas 100% gentias. E é um passo importantíssimo, porque como eu disse, o Evangelho chegando a Cornélio, ao gentil Cornélio e sua casa, foi a porta para que o Evangelho pudesse chegar a nós. Porque, que eu saiba que ninguém é judeu. Ou seja, estávamos fora da aliança. Mas graças ao Evangelho ter chegado aos gentios, começando por esta porta, ele também chegou a nós. E veja, mesmo esse homem, sendo gentil, ou seja, ímpio, diz a Escritura assim no versículo 2, Atos 10, 2. Este homem era piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Isso aqui era basicamente uma classe específica. Em que sentido? Ele não era judeu, ele não era prosélito, que era alguém convertido ao judaísmo, mas ele era piedoso e temente a Deus. Em que sentido? Ele havia aceitado o judaísmo, mas não em sua inteireza. Não tudo, algumas coisas ele discordava, sacrifícios, algumas ordenanças, alguns ritos. Por isso, é colocado aqui como alguém piedoso e temente a Deus. Agora, este homem, mesmo sendo gentil, estando fora do povo de Deus, novo convertido ali em relação ao judaísmo, veja como ele de fato sabia liderar uma casa, porque não foi isso que nós lemos aqui? Ele e sua casa serviam a Deus, eram tementes a Deus. Ele era o exemplo ali, não apenas para os seus subordinados ali, mas ele considerava que a religião para ele não era algo pessoal, porque é isso que nós vemos hoje, por exemplo, em muitas famílias. Nós vemos assim, ora, salvação individual, cada um se vira, cada um busca o Deus ao qual acha melhor. Ele não, ele familiarizou todos de sua casa com o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, e disse, olha, eu creio assim, vocês também vão crer, enquanto vocês estiverem aqui, assim vai ser. Só que falar isto hoje pode soar até como algo ditador, ainda mais num mundo totalmente relativista ao qual a gente vive, pode soar como ditadura. Ontem, eu não lembro, eu vi um vídeo de 2 mulheres indo cultuar deuses diferentes, mas era uma mãe e uma filha. A filha fazendo, se eu não me engano, acho que não sei se está fazendo uma live, Instagram, alguma coisa assim, e ela toda de branco, mostrando, ó, estou indo a Umbanda, não sei, Umbanda qualquer era lá, e ela mostrando assim, e olha aqui minha mãe, e filmou do lado a mãe, com a Bíblia debaixo do braço, indo à igreja, para dizer, aqui em casa não tem problema, aqui em casa buscamos deuses diferentes, mas o que importa é cada um aceitar a opinião do outro. E eu sei que hoje em dia, esse tipo de coisa que nós vemos, ora, todo mundo aplaude, nossa, que legal, hein? Isso é liberdade. É interessante que Cornélio não pensava assim. Cornélio não, é eu e minha casa. Não é isso que Josué vai dizer lá atrás? Eu e minha casa serviremos a Deus, enquanto estiverem debaixo do meu tacão, é assim que funciona. Oh, isso é lindo, é democrático. Não é democrático. Em relação a essas coisas, não pode haver democracia. Este é o caminho que nós devemos mostrar para os nossos filhos, o caminho ao qual nós acreditamos. Se eles quiserem fazer outra coisa diferente daquilo, eles que paguem suas contas e vivam suas vidas. É assim que funciona. Foi assim que Cornélio fez. E assim é a vida cristã. Ah, pastor, mas obrigar alguém não adianta.
É o Espírito Santo quem convence, diz a Escritura. É verdade. É o Espírito que convence. Mas facilita ele convencer ouvindo a palavra de Deus. Agora, se você não traz o seu filho, que jeito? É por isso que nós falamos aqui. Não importa. Pode ver, nós temos, graças a Deus, muitas crianças. Não temos salinha. As crianças ficam no culto. E elas precisam ouvir o Evangelho. Ainda que elas não captem como nós, adultos, pouca coisa elas vão começar a entender. Às vezes só o princípio da autoridade, olha, de saber que há um homem ali na frente que abre aquele livro e prega e todo mundo fica em silêncio ouvindo, e isso já é um aprendizado. E além do mais, há muitas coisas que vocês pensam que as crianças não captam, mas elas entendem. Quantas vezes já visitei os irmãos aqui, e às vezes, pastor, meu filho falou, tal coisa aqui que o senhor falou na pregação lá, acabou com a gente. Eles são espertos. Via de regra, eles absorvem, claro, né, aquilo que é de preferência deles, mas aprendem. E assim funciona. Nós devemos fazer isso, assim como Cornélio fez. Pastor, mas, ainda assim, será que não é um risco obrigar os filhos a virem à igreja com a gente? É um risco? Claro que pode ser. Eles podem se rebelar quando estiverem maiores? Sim. É um risco, só que é um risco menor do que você deixar ele escolher aquilo que ele quer fazer. Mas a Bíblia dá um exemplo de um rei que fez isso. Obrigou o povo a servir a Deus enquanto ele foi rei. Rei Josias. 2 Crônicas 34, versículo 33, vai dizer assim: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. É forte essa palavrinha aqui na versão revista e atualizada, né? Os obrigou. É por isso que às vezes quando sai alguém da igreja, alguma família, por exemplo, e vem e diz para mim, pastor, é que meu filho não gostou muito do estilo de pregação, eu fico louco da vida. Como assim? É um adolescente de 14, 15 anos que não sabe escolher entre batata frita e hambúrguer, que decide a igreja a qual vocês congregam? É uma criança de 7 anos que simplesmente por não ter salinha, não me senti bem. É um absurdo. Que autoridade pais têm sobre filhos assim? Eu vou por um exemplo um pouco mais extremo. Uma vez, vi uma família de uma igreja toda arrebentada. Apóstolo, pastora, toda coisa que imagina. E eles vieram falando coisas que eu fiquei horrorizado. E olha que eu já ouvi muita coisa. Aí eles começaram a frequentar. Passou-se, acho que 1, 2 meses. Faltaram uma semana, faltaram a segunda, eu liguei. Falei, fulano, o que aconteceu? Vocês não estão vindo? Pastor, meu filho não gostou muito. Eu disse, aquele menininho de 5 anos? Porque ele gostava muito das crianças lá, que era amiguinho dele. Irmão, você falou absurdos de lá para mim. E você está dizendo para mim que você está voltou ainda. Porque lá ele tem amiguinhos da idade dele. Quando a argumentação é assim, eu nem discuto. Falo, Deus abençoe, vai com Deus, tchau. Não adianta. Mas veja, o nível que chegamos. Então você, por vezes, obrigar o seu filho a fazer algumas coisas, é um benefício para ele. Deixe-o ao seu bel prazer, você vai ver, ele só faz burrada. Se adulto que é adulto, se nós fazermos só aquilo que é a nossa vontade, fazemos só burrada. Imagina um adolescente, imagina uma criança. Isso não é questão de ser ditador. É questão de amar e mostrar aquilo que é melhor. Cornélio, ele era um exemplo em casa, um exemplo de serviço, um exemplo de piedade, de generosidade. Porque veja, aqui diz a Bíblia que ele orava de contínuo. Provavelmente ele fazia aquelas 3 orações que os judeus faziam, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Detalhe, gentil. Veja se não é triste. Nós vemos um gentil, um ímpio, que ora pelo menos 3 vezes ao dia, e é extremamente generoso, e em contrapartida vemos crentes dentro das igrejas, avarentos, e que não oram nem por 5 minutos. Cornélio é um tapa na cara na maioria dos cristãos, pelo menos os modernos, grande parte deles.
É triste ver isso. E o interessante é repararmos que Deus diz que houve a oração dele através do anjo, quando ele estava fazendo, sabe o quê? Orando. Quando que Deus nos ouve? Quando que Deus nos responde? Quando nós oramos, buscamos. Terminei a carta de Tiago aos domingos falando sobre a importância de orar, seja para enfermo, seja por milagre, independente de qualquer coisa, orar sempre. Mais uma vez, aqui nós vemos isso na Escritura, porque é algo constante. Este homem, mesmo sendo gentil, era um exemplo dentro de casa. Agora, quantos pais conseguem ser exemplo para os seus filhos? Eu pergunto a você, meu querido irmão e irmã, o seu filho, ele te vê com a Bíblia na mão, ele te vê orando de joelhos, buscando a Deus, com intensidade, clamando ao Senhor, ou não? Quando ele vê você assistindo futebol, o Corinthians, você grita, fica até rouco, vai Corinthians, vai para a segunda divisão agora para você aprender. Aí você fica louco. Daí você, na frente da televisão, se descabela. Chega aqui no culto, parece uma múmia morta. Sabe? Louvor nem mexe. Você passa uma mensagem às pessoas. Corinthians é mais Deus do que o seu Deus. Portanto, é fundamental que venhamos fazer como este homem, ser exemplo dentro de nossa casa. Homens devem liderar as suas casas em todos os aspectos. Não adianta você ser alguém extremamente conhecido do lado de fora, mas não ser imitado pelos de dentro. Isso é terrível, terrível. Nós vemos que Davi era assim. Davi era um baita de um herói nacional. Tinha musiquinha para Davi, lembra? Fizeram até musiquinha para ele, gente. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. É certo que as irmãs ali também colocavam lenha na fogueira, né? Uma musiquinha dessa. Só o rei que não ficaria furioso. Mas Davi era extremamente conhecido militarmente falando. As pessoas o aplaudiam, ovacionavam por onde ele passava. Só não era um bom pai dentro de casa. A ponto de Absalão querer de todas as formas ver o seu pai, conversar com o seu pai, e não tinha tempo. A ponto de Absalão fazer o absurdo de colocar fogo num campo para chamar a atenção do pai, para o pai falar com ele. Veja se não é a realidade de muitas famílias. Pessoas que trabalham, e a gente tem que trabalhar duro, a gente fala isso aqui, trabalha duro. A única, de fato, campanha da prosperidade que a gente acredita é trabalhe cedo, acorde cedo, trabalhe duro e gaste menos que ganha. Assim você prospera. Agora, o que adianta você se desgastar de forma absurda e nunca ter tempo para os filhos dentro de casa? É aquela velha história, né? Eu não sei se é história ou se é só ilustração, mas convém. Menininho, tinha um pai que era médico, e o pai o tempo todo trabalhando. Pai, vamos jogar comigo. Pai, vamos jogar videogame. Pai, vamos jogar bola. Filho, tem que trabalhar, tem que estudar. Minha profissão, você sabe como é. Pai, por favor. Daí um dia o menininho perguntou: pai, quanto é a consulta com o senhor? Por que você quer saber, moleque? R$500. Aí o menininho passou 1, 2 meses, chegou com um porquinho na frente do pai, quebrou. Pai, aqui tem 500. O senhor pode brincar comigo agora? Imagina o quão angustiante. Cornélio era um exemplo para os de fora, mas não deixava de ser um exemplo principalmente para os de dentro. Que assim sejamos nós também. Não sejamos como Davi, sejamos líderes onde quer que estejamos. Trabalho, não importa. Mas não venhamos a esquecer que nós temos um papel fundamental também dentro do lar, de ser exemplo para os nossos filhos, filhas. Você que é homem, para a sua esposa. Percebeu que, via de regra, a maioria das igrejas há mais mulheres do que homens? Na maioria das vezes você vê mulheres vindo sozinhas e os homens não. É porque os homens não têm sido o exemplo suficiente dentro de casa, a ponto de a referência de quem busca Deus ser a mulher, sendo que o padrão bíblico é justamente o contrário. Nós devemos ser os primeiros que acordamos para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, para estarmos prontos para vir aos cultos, nos envolvermos com as coisas da igreja, e assim funciona. Cornélio fazia isso. Segundo e último,
princípio, o poder da oração. O texto diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Ele, então, descobre, por intermédio do anjo, que suas orações e suas esmolas sobem a Deus. Versículo 4, vai dizer assim: fitando nele os olhos, atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e tuas esmolas têm subido como memorial diante do Senhor. É claro, nós, no meio reformado, cremos que não há meritocracia para se conseguir o favor de Deus, porque favor, justamente, o próprio significado da palavra favor é aquilo que nós não merecemos. Obtivemos o favor de alguém, não cremos em meritocracia para que Deus olhe e faça as coisas para nós. Mas é interessante reparar que a Bíblia diz que até as esmolas desse homem chegaram diante do Senhor. Pastor, como assim? As esmolas? Calvino, explicando esse texto, olha o que ele diz: já eram sinais da graça de Deus operando em sua vida, na vida de Cornélio. As boas obras de Cornélio são frutos da graça preveniente àquele que Deus estava atraindo. Lutero, ele vai pelo mesmo pensamento, ou seja, aquilo que Lutero fazia de ofertar e Deus aceitar a sua contribuição mesmo antes de se converter de uma forma, de fato, genuína, já era um sinal de que Deus havia o escolhido e que Deus já estava transformando o coração daquele homem. Martyn Lloyd-Jones, que basicamente é o escritor que mais me influencia do século passado, ele vai dizer assim: a generosidade deste homem era consequência da luz que já tinha recebido, mesmo não tendo uma compreensão completa do Evangelho. Ou seja, basicamente o que o Martyn Lloyd-Jones diz sobre suas esmolas eram aceitas diante de Deus é o seguinte: a generosidade é algo tão básico na vida cristã que até pessoas que não tiveram um entendimento completo do Evangelho, aqueles que tiveram apenas um filete de entendimento do que é o Evangelho, essas pessoas são generosas. Agora, se ele acredita que pessoas que tiveram apenas, seja lá, a luzinha ali de entendimento do Evangelho já são generosas, quanto mais aqueles que por anos estão na igreja. Mas não só isso, claro, aqui vai dizer que suas orações subiram ao Senhor. A mensagem daquele anjo, de fato, trouxe tranquilidade para Cornélio, porque ele, ouvindo aquilo, as suas orações chegaram diante do Senhor, aquilo trouxe paz ao seu coração, porque ele soube: minhas orações não são em vão. Toda vez que eu dobro o meu joelho, toda vez que eu oro, toda vez que eu pareço um louco diante do mundo, porque para o mundo a gente parece louco. Lá em casa, nós temos o hábito de orar, ajoelhado, sentado, em diversas posições. Não há uma posição correta para se orar. Mas na maioria das vezes, quando eu oro de manhã, eu oro andando. E fico na sala de casa, para lá e para cá, ou no corredor, Pastor, por quê? Porque se eu ajoelhar, eu durmo, eu estou com muito sono cedo. Então, eu oro andando simplesmente para não dormir. Nada de mágico na oração, não. Você saber que cada súplica sua, na sua casa, no carro, quando nos reunimos como igreja, cada clamor que você levanta ao Senhor, que nenhuma dessas orações são em vão, isso nos traz uma paz tremenda, tremenda. Você saber de fato que quando nós cantamos junto como igreja, quando nós levantamos as nossas mãos, buscamos a Deus, clamamos por Ele, não somos malucos que estamos gritando dentro de um salão, mas a nossa voz, ela tem um destino, ela alcança a Deus, ela chega aos ouvidos do Senhor, cujas mãos não estão encolhidas para nos abençoar, para fazer grandes coisas, não estão. Jesus, ali em Mateus capítulo 6, ele de fato, ele ensina como se deve orar. E você pega a oração do Pai Nosso ali como um padrão, não que você tenha que, como um católico, repetidamente dizer aquilo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, não é isso. Que você tenha que repetir várias vezes, mas aquilo é apenas uma forma de se aprender a orar. Pai Nosso que estás no céu, de fato, Ele está no céu, nós na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não quer dizer que você tem que orar pelo pão francês, meu irmão. Tem que avisar, porque já me perguntaram isso. Pastor, é pelo pãozinho francês? Ele não, é pelo sustento, pelo alimento.
Devemos orar constantemente. Então nós vemos Jesus ensinando em Mateus 6 a orar. Nós vemos a carta de Tiago, como eu mencionei também, ensinando sobre oração. É interessante que no finalzinho de Tiago, quando ele vai dar aquele exemplo de Elias, ele diz assim: Elias, homem sujeito a fraquezas como nós, orou e por 3 anos e meio o céu fechou, não houve chuva. Elias orou novamente e a chuva veio sobre a terra. Só que ele começa dizendo isso: Elias, homem sujeito a fraquezas como nós. Por quê? Elias não era um super crente. Ele era comum, como todos nós que aqui estamos. Ele tinha medo, ele tinha angústia. Ele enfrentou 850 profetas de Baal. Mas o dia que Jezabel quis vir atrás dele, ele quis morrer, foi embora, pediu para Deus o matar. Quantos não diriam para Elias: frouxo, hein? Com medo da feminista Jezabel. Homem fraco, sujeito a fraquezas, assim como eu e você. Mas por que Deus responde à oração de Elias? Porque em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 1, Deus diz que mandaria chuva. Do versículo 46 em diante, você vê Elias orando para que Deus mande a chuva que ele tinha prometido no versículo 1. Ou seja, qual é a oração que Deus responde? É aquela oração que nós oramos segundo a sua vontade. E como que nós sabemos a vontade do Senhor? Quando nós lemos a Escritura. Se você não lê a Bíblia, como que você vai saber aquilo que é a vontade de Deus? Como que você vai saber das promessas de Deus, sendo que você não lê a Bíblia? Eu citei, acho que no penúltimo domingo, a W. Tozer. Ele certa vez chega diante de um homem de Deus e diz assim: o que o senhor acha mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? O homem responde a ele: não, perdão, falei errado, né? O que é mais importante? Ele chega perguntando para o homem assim: o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E o homem responde: o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Ou seja, se sobrevive apenas com as duas. Em relação à Escritura também. Precisamos orar, mas precisamos ler constantemente a sua palavra. Só que eu sei que aqui, eu estou encerrando, aqui não fala sobre o conteúdo da oração de Cornélio. Lucas não nos dá esses detalhes aqui, infelizmente. Mas, pelo contexto que nós vemos aqui, é possível se chegar a uma conclusão daquilo que ele pede a Deus. Sabe por quê? Primeiro, Cornélio, ele já havia aprendido acerca do Messias. Ele provavelmente estava esperando também. Aprendeu sobre a vida, sobre a morte de Jesus Cristo. Só que pelo contexto que dá a entender é que sobre ressurreição, sobre suas aparições e principalmente sobre a assunção de Jesus aos céus, ele não havia ouvido falar ainda. Agora, se você continuar lendo o capítulo 10, você vai ver que nas próximas pregações também, você vai ver que ele, quando Pedro vai a ele, Pedro diz palavras de salvação para ele e sua família. Ou seja, se Pedro leva a ele palavras de salvação e a sua família, ele ouve e acredita, sua família ouve e crê, e todos são batizados, conclui-se que Cornélio orava constantemente para que Deus salvasse os seus. Esposa, filhos, familiares. Porque não é isso que nós lemos? Cornélio, Deus ouviu a tua oração. E se Deus ouviu a oração, e a família dele ouviu a pregação, se converteu, se arrependeu e se batizou, ora, implica-se em dizer que ele orava para que a família dele pudesse se converter. Portanto, esta é alguma coisa que eu e você não devemos desistir jamais. Orar por nossa família. Constantemente. Orar para que Deus converta aqueles corações mais endurecidos. Só que eu sei que muitos cristãos, infelizmente, eles fazem como um corredor de São Silvestre. Eles vêm para a igreja e no começo eles correm. Vai dar certo, vai converter o marido, vai converter a esposa, vai converter os filhos, vai converter fulano. Aí então as coisas não acontecem da forma ou no tempo que ele queria. Ele vai desanimando e para de correr. Ou melhor, para de orar. Só que a oração é algo que deve ser contínuo, constante. E de fato, buscar a Deus por aquilo que é importante. Se a Bíblia diz que não é da vontade de Deus, que não se perca, que Deus não se alegra com a morte do ímpio, por que
não orar para que os ímpios de nossa família se convertam. Deus respondeu a oração de Cornélio. Daí está lá você, com a esposa pior que Jezabel, com o marido difícil, com os filhos perdidos, os pais totalmente endurecidos. Mas você não ora, você não busca. E devemos fazer isso constantemente. Ter o hábito de orar. Você sabe, hábito é algo que se constrói, não se nasce com hábito. E o hábito, por vezes, não é algo prazeroso. Nós escovamos o dente, via de regra, por hábito. Por hábito. Agora, vai dizer que é gostoso escovar o dente, gente? Quem fica lá, ai, que delícia, vou escovar de novo, de novo. Ninguém faz isso. Mas por que você escova? Hábito. Sabe que se você não fizer isso, vai fazer mal. Mau hálito, cárie. Agora, a oração é algo que precisa se aprender. Mesmo com tempos e tempos de igreja. Precisa se aprender. E jamais esquecer que Deus ele é poderoso para converter qualquer um. Cornélio era um ímpio. Deus teve misericórdia dele e da família dele. Por que não pode ser da nossa? Marque seus pedidos no bloquinho de anotação. Aplicativo hoje em dia tem tudo. Os meus estão lá, né? Todos marcados. Tudo aquilo que eu oro está lá. Todo dia eu oro. Todo dia, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E é bom você marcar, primeiro, para que você não esqueça. Segundo, para que quando Deus fizer, você testemunhe também. Isso é fundamental. Seja no pequeno grupo, na igreja. Isso é fundamental, testemunhar aquilo que Deus fez. E principalmente porque você vendo aquilo que Deus fez, isso vai gerar em você gratidão. E não só isso. Gerando em você gratidão, você vai a cada dia mais saber, olha, se Deus fez aquilo, por que Ele não pode fazer lá na frente? Olhar para aquilo que Deus fez nos dá cada dia mais ânimo e fé e certeza daquilo que Deus fará. O que eu e você devemos fazer? Orar sempre. Como Jesus vai contar a parábola, né, sobre o dever de orar sempre e não esmurecer. Ou seja, não se cansar. Ora, pastor, mas faz anos que eu tenho orado. Se Deus não respondeu ainda, continue orando. Eu já dei exemplo dos irmãos aqui. No pequeno grupo, os irmãos ficaram durante 4 anos e meio orando comigo para que eu pudesse comprar minha casa. 4 anos e meio, todo dia que acabava o pequeno grupo, alguma oração, eu dizia, eu preciso de uma casa. Ajudem-me. E assim foi. Oração é fundamental. Você pode ficar de pé por um instante, por favor?